Deus seja louvado. Agora vou fazer um sentimento aqui, explicar um sentimento que Deus tem me dado, que eu tenho a vontade de explicar aqui para o afundamento, quando Deus começou esse mundo. Então, muitos não entendem, não examinam a Escritura, mas eu dou graças a Deus, não estou exaltando não, mas quero falar o que Deus vai me dar de eu falar. Esse mundo aqui era um abismo, ele só era só água, só. Mas Deus foi fazer uma mudança que Deus, o Espírito de Deus parava sobre as águas e aí Deus depois fez com que a água desaparecesse e buscando fez mar e apareceu a terra e aí Deus foi fazer tudo o que precisava nessa terra, nesse século passado, depois que as águas se recolheram, aí Deus fez o sol, fez a lua, as estrelas, o sol para preservar o dia e a lua à noite e as estrelas para ajudar no espaço da lua também. Aí e Deus foi fazer tudo que necessitava na terra de todo ser vivente. Deus fez, foi trabalhando, Deus fez tudo que precisava. E quando foi no derradeiro dia de trabalho, que era nos 6 dias, Deus falou: faço o homem à minha semelhança, faço macho e faço fêmea. Aí foi, Deus fez aquele homem, aquela mulher, ele fez e foi para... Porque o diabo morava no céu, onde que Deus estava. E ali, quando Deus expulsou ele lá do céu, ele colocou o inimigo, o diabo foi colocado onde é que Deus fez o macho e fêmea. O primeiro homem que Deus fez foi para servir o diabo. Aí depois que Deus completou 6 dias, no 7º dia ele descansou. E aí, depois que Deus descansou, ele foi formar o jardim do Éden. Porque o macho e fêmea ele não fez no... O macho, o jardim do Éden, Deus não fez nos 6 dias, não. Ele fez o jardim do Éden depois que ele descansou, que ele fez o jardim do Éden. E ali, Deus ponhou do mesmo pó da terra daquele jardim, fez uma imagem assim, e falou: faço o homem à minha semelhança. Aí ele fez o homem e pôs o nome de Adão. E aí Deus mandou Adão ir colocar o nome em todo ser vivente que Deus tinha feito, tudo foi Adão que pôs o nome. Depois Adão voltou e tomou conta do jardim, ficou olhando o jardim, e Deus vinha visitar ele todo dia à viração do sol. Ele estava sozinho. Aí chegou um ponto que Deus falou: não é bom que o homem fique só. Deu um sono em Adão e foi na costela e tirou e formou Eva, que é a companheira de Adão. E Deus, quando Adão veio em si, Deus falou para Adão: eis aí ossos dos teus ossos, a tua companheira. E ali Deus pôs uma proibição na planta, porque não tinha formado a lei, porque estava Adão só, mas para formar a lei, Deus pôs a árvore da vida e a árvore da ciência. A árvore da ciência não podia nem encostar, porque o dia que encostasse morria. Mas a árvore da vida ia viver para toda a vida alimentando. Mas quando chegou o ponto, a permissão de Deus, porque o diabo não anda diante de Deus, o diabo entrou na boca da serpente e ela veio cá no jardim onde é que Eva estava, e a serpente perguntou a Eva: você come de todas as frutas do jardim? Ela falou: não, nós podemos comer das outras, mas daquela árvore da meio nós não podemos nem tocar nela, porque o dia que nós tocar, nós morremos. O Senhor Deus disse que morria. Aí o diabo falou na boca: não, morre não, vocês vão ter o conhecimento igualmente a Deus. Então Eva viu que se tivesse o conhecimento igualmente a Deus, ia ser muito bom. Aí ela comeu da fruta e pegou a outra e deu para Adão. Adão comeu, entrou no pecado Eva, e Adão pecou. Quando eles olharam para os outros, eles eram anjos.
que eles viviam era como um anjo e não tinha descoberta no êxodo de nenhum, eles estavam como um anjo. Mas o plano de Deus, se fosse deixar Adão mais Eva, não existia nós aqui também não. Mas tudo é plano de Deus. Aí, quando eles olharam para o estava nu, entrou a vergonha neles. Deus vinha visitar todo dia a viração do sol. E aí, como foi no outro dia que Deus veio para visitar eles foram esconder nas costas, no canto do jardim do Éden. E lá Deus chegou, Deus sabe de tudo. Aí gritou Adão, ele não respondeu. Escutava a voz de Deus, mas não respondeu. Deus perguntou, o que você fez? Ele foi e falou, a mulher que me desse de companheira fez eu pecar. Aí foi, Deus falou, Eva, para que você fez isso? Ela falou, a serpente me enganou. Aí Deus amaldiçoou a serpente e aproximou de Adão e Eva e falou, da agora por diante vocês vão viver com o suor de vosso rosto. E falou para Eva, e você, Eva, vai ter dor de parto. Quer dizer que ela ia ter filho. Aí Deus pôs Adão mais Eva pelo lado de fora, e quando pôs, falou assim, crescer e multiplicar, encher a terra e povoais. Aí Adão teve relação com Eva, e ela ganhou 2 filhos, o primeiro foi Caim, o segundo foi Abel. E aí, Caim foi ser lavrador e Abel foi ser pastor. Eles dois entenderam, vamos levar uma oferta para o Senhor, que é Deus. Então, Caim levou do melhor fruto do seu trabalho e Abel levou do melhor cabrito do rebanho. Mas Deus tinha outro plano. Deus agradou da oferta de Abel e não agradou da de Caim. Entrou a invisão de Caim e Caim, quando voltou, ele matou Abel. O sangue de Abel clamava por Deus e aí Deus estava sabendo de tudo. Aí quando chegou, Caim estava só, Deus falou, Caim, cadê o teu irmão Abel? Ele negou, falou, não sei. Aí foi, Deus falou, se a tua festa fosse boa, não era aceita, e quanto mais se você praticou mal. Aí foi quando Caim foi pedir perdão a Deus, falou assim, mas será que a minha maldade ela é tão grande que ela não pode ser perdoada? Faça de mim que seja um fugitivo, um vagabundo da tua presença, e o primeiro que me encontrar, me mata. Deus falou, ponharei um sinal em Caim, aquele que tocar em Caim, será condenado 7 vezes mais. Porque aí Caim fugiu, falou com Deus que ele ia ser como um fugitivo vagabundo da presença de Deus, e ele fugiu, foi morar na terra de Nod, nas costas do jardim do Éden, aonde que Deus tinha feito macho e fêmea. Ali ele casou, teve filho, pôs um filho, o nome de Enoque, edificou a cidade, pôs o nome de Enoque, e lá Caim formou a origem dele, de descendência, foi formada a descendência de Caim. E Adão mais Eva ficou cá só, não tinha filho. Daí, o espaço de 130 anos, Adão teve relação novamente com Eva e ela ganhou um filho. E esse filho foi posto o nome de Sete. Aí que é onde é que está o entendimento para nós, que nós somos formados da descendência de Sete, de Ênio, filho de Sete. Aí Deus abençoou, a descendência de Sete é boa e a descendência de Caim é má. A descendência de Caim foi aonde que Deus tinha feito macho e fêmea, lá que foi que habitou. E lá Caim formou a origem dele, que está quem lê a origem de Caim, e aí Deus abençoou a descendência de Sete. Tem a origem de Sete também, está lá na escritura. E aí o povo, Deus não permitia que o povo de lá, estranho lá da parte de Caim, tivesse a habitação com a descendência de Sete, porque a outra descendência era maligna e a outra que era de Deus. Aí eles desobedeceram, os jovens tudo desobedeceram, e foram entrando uns pelos outros, e aí formou a incredulidade naquele mundo. O mundo entrou em revolução, conforme está hoje a incredulidade, uma semelhança de hoje. Então Deus olhou do céu à terra e não viu nenhum justo sequer, a não ser Noé com a família. Aí quando Deus apareceu, Noé falou,
que ele ia terminar e acabar com toda a geração ali, e que ele fizesse uma arca para ele com a família dele. Deus falou, Noé, faz uma arca para ti, com tua família. Não foi para salvar o povo, não. Muitos vai pregar, fala que o povo não obedeceu. Não, nada disso. Fala o que está escrito dentro da palavra de Deus. Aí Deus falou, Noé, faz uma arca para ti, com tua família. Era 8, da família de Noé era 8. Ele e a mulher, 2 e 3 filhos e 3 nora, formou os 8 almas, mas foi da família de Noé que Deus mandou fazer arca para ele. Agora tem muitos que vai pregar, fala, só salvou 8 almas naquela época. Não, muitas almas se salvaram. Teve muitas pessoas que se salvaram naquele tempo em ano de Noé, os que temiam a Deus, que vinham dentro da religião de Sete, da descendência de Sete, muitos, que teve um lá que teve o Enoque, que ele foi até arrebatado ao céu, ele não sentiu nem a morte, do primeiro século. Bom, aí Noé, Deus deu a planta dele fazer todo, como é que fazia a arca, deu toda a instrução, e aí Deus falou que ia mandar o dilúvio na terra, e quando terminou que prontou, Deus falou que ia mandar de cada ser vivente um casal, e assim Noé preparou o mantimento, conforme Deus autorizou para ele, e aí Deus veio e abriu a porta, e Noé ficou do lado de dentro, com todas as animaria que todo ser vivente, que era de cada um casal, estava também colocado, e aí Deus abriu a catarata do céu, e choveu 40 dias e 40 noites. Então, quando estava com 11 meses, a arca parou no monte de Araca. Aí, Deus deu entendimento para Noé abrir a janela da arca, e ele olhou e soltou um corvo. O corvo era urubu, que chama corvo. Mas depois o corvo saiu, rodou, e quando chegou na porta da janela, da arca, chegou com os pés tudo tolados de lama, o corvo. E aí o urubu voltou para trás, o corvo voltou, não entrou na arca. Aí, depois de 8 dias, Noé soltou uma pomba, a pombinha foi, rodou, não achou nada, voltou, tornou a entrar para a arca. Depois, mais 8 dias, Noé tornou a soltar a pombinha, ela foi, rodou, e chegou com um galho de oliveira na boca e voltou para trás. Aí Deus apareceu e soltou Noé com a família e tudo que ele estava ali na arca, ele soltou, e ele falou a mesma palavra que ele tinha falado para Adão quando tirou do jardim do Éden: crescer e multiplicar, encher a terra e povoar. E aí Noé foi trabalhar no campo, fazer o começo da geração, que é onde é que nós estamos, essa geração que vem de nós, aí da descendência já formada. Aí foi quando Deus, Noé plantou lá uma vinha de uva lá, ele fez o vinho, bebeu demais e ele embriagou, tirou a roupa e ficou nu na cama. Mas Noé tinha 3 filhos, era Sem, Cão e Jafé. Aí o Cão, quando viu o pai que estava nu, ele voltou e foi chamar Sem e Jafé para ver como é que o pai estava. Eles, quando soube, pegou uma capa, eles dois veio andando de costa e cobriu o pai. Aí, quando Noé veio em si, Noé estava sabendo o que aconteceu. Aí, então, Cão é filho de Noé, mas Noé não ia amaldiçoar o filho dele, não. Aí, um filho que Cão teve, pôs o nome de Canaã, ficou sendo neto de Noé. Noé foi e amaldiçoou o Canaã, amaldiçoou Canaã, e Cão era o pai. Aí é onde é que formou a terra de Canaã, foi onde é que daquela descendência de Cão, foi onde é que formou as grandes coisas, a grande revolução, onde é que foi formado Sodoma, Gomorra, tudo do lado do adversário. Tá precisando entender com isso aí, viu? Então formou a incredulidade. Agora, depois, formou e da descendência de Sem, é onde é que foi vendo a descendência de Abraão. Abraão, então, foi homem guiado por Deus,
que ficou sendo no tempo da lei considerado como pai, que Deus deu o poder para ele ser como pai. E aí tocou esses assuntos tudinho. Então eu não vou contar mais para bem, porque o caos é grande, né? Bom, depois que Abrão foi o primeiro que pagou o dízimo, porque o sacerdote Melquisedeque pediu, cobrou dele, que tinha havido uma guerra lá e tal. Aí chegou o ponto, que eu não vou ler tudo, né, porque senão não tomou tempo. Aí o que acontece? E Abrão, ele era casado e a mulher dele era Esther, não tinha filho, que é Sara. Aí e Adão possuindo riqueza, então chegou um ponto que Adão não queria que os empregados deles fossem herdeiros, mas que fosse herdeiro, era um filho saído da sua própria entranha. Deus apareceu a Abrão e falou: esse não vai ser o seu herdeiro, vai ser um que sai da tua entranha. Aí Abrão estava com 100 anos de idade, mais ou menos, e a mulher com uns 90 e tantos. Aí chegou o ponto que quando Deus já falou, eles acharam meio assim, né? Mas que Isaac, ele é um filho da promessa de Deus. Deus falou que ele ia ganhar o filho, e aí Deus provou tanto a Abrão, que depois que o menino estava grande, Deus pediu para Abrão sacrificar o menino, e ele, por obediência, ele foi. Mas quando ele ia levando o menino que Abrão tinha preparado o holocausto, que ia, quando estava perto, o menino perguntou: pai, o holocausto está pronto, e o filho, e o sacrifício, onde é que está? Ele falou: Deus proverá. E ali, mas tudo é plano de Deus. Quando chegou pertinho, porque Abrão levou até um cutelo. Cutelo é um facão para poder cortar o menino e pôr, porque o holocausto é feito a pedra por baixo e a lenha e o sacrifício por cima. Aí chegou o ponto que na hora que Abrão foi pegar o menino para cortar, Deus mandou um anjo com um cabrito e falou: Abrão, não faça isso, e deu o cabrito no lugar do sacrifício. Esse é um fundamento. E depois Isaac cresceu, depois ele casou, e foi para formar outra descendência conforme Deus tem fez. Então, Abrão passou o poder para Isaac, depois da sua velhice, que foi para poder abençoar o filho primogênito, que Isaac ganhou dois filhos gêmeos, um era Esaú e o outro era Jacó. Agora, Esaú, que era o primogênito, que ia ser, mas houve um ponto, por causa de uma comida, que Esaú vendeu o direito dele para Jacó, porque Jacó falou: se você não me der o poder de primogenitura, eu não dou da comida. Falou: pois aí chegou um ponto, o que é a fome? A fome apertou Esaú, falou: o que adianta eu, por causa dessa primogenitura, morrer de fome? E deu o direito dele para Jacó. Mas quando chegou o tempo que Isaac ficou velho, cansado, não entendia mais, que chegou o tempo dele poder abençoar Esaú, que era primogênito, mas Esaú era caçador, e o pai dele gostava muito das caças. Então chegou o ponto do dia que ele foi para poder dar a benção para ele, abençoar ele. A mãe dele escutou ele falando, e voltou. A mãe gostava mais de Jacó. Deus falou: meu filho, vai pegar um cabrito para ali, para fazer uma comida, para você vir trazer para seu pai abençoar. E Esaú foi fazer a caça, e ela pegou o cabrito e preparou o prato de comida, e Jacó ainda falou: mãe, no lugar de uma benção pode acontecer que viu uma maldição. Ela falou: deixa que cai em mim sobre a maldição, fala o que eu estou mandando, porque Esaú era peludo e Jacó era corpulento. Aí foi quando chegou que Jacó levou a comida: meu pai, eis-me aqui. Ele falou: meu filho, pensou que era Esaú, que ele era cego, não enxergava. Falou: como é que você encontrou essa caça tão depressa assim? Ele falou: o seu Deus que tu serve fez com que ela veio me encontrar. Como é que Jacó ainda fez? Aí chegou o ponto que ele falou: encosta aqui, meu filho, para receber a bênção, porque ele começou a desconfiar. Isaac começou a falar assim: a fala está parecendo de Jacó. Mas como Jacó era corpo liso e Esaú era peludo, aí que a mãe pegou o couro do cabrito, enrolou na mão, no braço dele, foi ao parque quando
Isaac falou, encosta aqui em mim. A foto está parecendo de Jacó, mas quando passou a mão, mas o pelo aqui é de Esaú. Ele abençoou Jacó, pensando que era Esaú, e quando Esaú trouxe a comida, que ele soube, Esaú então começou, achou até ruim. A única bênção que o pai dele, Isaac, deu para ele ser lavrador também, né? De mexer do campo. E depois que aconteceu isso, Esaú queria matar Jacó, a mãe dele mandou ele fugir, foi para a terra dos pais dela, para outro canto lá, e ele ficou lá até quando, vou pular um tempo para frente, quando chegou o tempo determinado, Deus apareceu Jacó e falou para ele, Jacó, o teu nome não é mais Jacó, o teu nome vai ser mudado, o teu nome é Israel. Por quê? Para Jacó, para trazer o nome da origem da descendência do povo Israel. Israel é que era Jacó. E aí, onde é que formou as 12 tribos de Israel, que veio tocando pelo povo de Deus. Viu? Então, esse aí é o fundamento que está na palavra de Deus e está escrito. Eu estou pondo salteado, porque se for para mim ajeitar tudo, não dá certo. Então, aí chegou o ponto. Israel pôs Levi para ser sacerdote, para poder dar administração de mandamento, e os 11, eles eram 12 irmãos, os 11 trabalhavam e tiravam os 10% para pagar o dízimo, porque o primeiro que pagou o dízimo foi Abraão, pagou por sacerdote Melquisedeque, e daí formou. E quando Jesus Cristo veio, ele falou assim, pagou o dízimo de Abraão até o sacerdote levítico. E depois foi rompendo. Mais para frente, passou o tempo da lei. E Deus fez outro ponto bem para frente. Deus fez outra coisa. Foi quando Deus tinha feito uma promessa de escravizar o povo dele por um espaço de 430 anos. E depois ele prometeu de libertar, porque Deus falou que não ia atender nenhum deles. Mas quando chegou o tempo determinado, foi o tempo que Moisés é o filho da promessa de Deus. Que ele foi, por Israel foi escravizar com o sacerdote, com o rei Faraó, e ali chegou o ponto. Para poder Moisés desaparecer, o que acontece? Ali foi o ponto que o povo hebreu estava crescendo muito, e Deus, e o rei falou que o povo estava crescendo muito, pesou o serviço nas costas do povo de Israel, dos hebreus, e aí não se viu nada. Depois ele veio com outro decreto, falou para as assistentes que ia atender as mulheres hebreias, que quando fosse atender uma das 10 as hebreias, as mulheres que é dos povo de Israel, se fosse filha e mulher, deixasse, se fosse homem, pegasse e jogasse na água. Então, quando chegou o ponto para cumprir a promessa de Deus, Deus fez com que a assistente, a parteira, que ela olhou, esse menino aqui é muito bonito, eu não mato ele não. E pegou e entregou pela própria mãe. Quando Moisés estava com 3 meses, a mãe mas o pai falou, se o rei souber, ele vai matar nós e o menino. Aí o rei morava pelo lado de baixo da correnteza de água, e Moisés, o pai de Moisés, morava pelo lado de cima. Aí foi a que fez a arca, fez a canoa, para não matar o menino, e soltou dentro da água. No rio corria água, ia passar na correnteza, lá embaixo estava a filha do rei tomando banho, mas as outras elas, quando viu a filha do rei, viu que o menino vinha chorando, quando partiu para cima, viu que Moisés era um menino muito formado, um menino muito bonito, e aí ela falou, esse aqui eu vou pegar para mim, vou caçar uma mulher para poder cuidar dela. A tia de Moisés vem acompanhando por fora da beira do rio, e então, quando ela falou que onde é que ela ia, a própria tia de Moisés falou que sabia quem era uma mulher que podia cuidar. Ela pegou o menino e foi levar e entregou para a própria mãe. E aí, o que acontece? Ele pegou, a mãe recebeu, criou, quando estava grande entregou, e Moisés, quando estava com 25 anos, Moisés foi visitar uns parentes dele num certo lugar lá. Aí, quando ele vai viajando, encontrou um egipcio numa praia,
E aí, esse trocando de ideia, Moisés pegou o egípcio e matou. E quando chegou no meio dos parentes lá, os parentes estavam um com um negócio lá de confusão. Moisés falou, não é bom que os irmãos andem em confusão. Aí um falou para ele assim, você, quem é que deu você esse poder? Você quer fazer de nós que nem você fez com o egípcio? Aí foi que descobriu que que Moisés tinha matado. Moisés voltou para trás, quando chegou, a notícia tinha corrido nos olhos, nos ouvidos do rei Faraó. Faraó prometeu de matar Moisés. Moisés fugiu secretamente da casa do rei, e quando chegou num certo lugar, quando ele estava viajando, lá tinha um lugar que as donzelas davam, as pastoras davam água ao gado. Chegaram, quando foi para dar água à criação, tirava água de um poço lá e punhava no tanque. Moisés foi ajudar aquelas moças para poder, como é chamar. Moisés, então, foi ajudar aquelas moças e, na mesma hora, deu água àquele rebanho. Quando elas voltou lá à casa, elas eram filhas de um sacerdote, Jessé. O Jessé, ele era homem de Deus. Quando ela chega lá, perguntou, como é que vocês andaram tão depressa que hoje, sim? Ela falou, um mancebo, que era o nome de rapaz, ajudou nós a dar água ao rebanho. E cadê ele? Está lá, vai chamar ele. Aí elas voltou e chamou ele. Quando chegou, Jessé, que era o pai das moças, recebeu ele, e ele tinha 7 filhas, e casou, e Moisés casou com uma delas. E aí agora, depois, 45 anos para frente, Deus apareceu Moisés, para ir tirar o povo lá do Egito. Foi para tirar o povo do Egito. Aí Moisés achou difícil deles entrar lá, porque não era fácil. Ele nem entendia conversar com aquele povo. Mas Deus colocou Arão para poder ser o porta-voz de Moisés. Aí foi quando Moisés ainda falou assim, eu não sei conversar com ele, falou para Deus. Deus falou, punharei Arão, que é irmão de Moisés, para falar o que o Faraó falava, falasse para ele. Aí Moisés queria que Deus mostrasse um exemplo para encorajar ele. Deus falou, meta a mão no seu seio, Moisés. Quando ele pôs a mão, que tirou, era só leve, torna a pôr, quando tirou, estava purificada. Joga o teu bastão no chão, virou uma serpente. Pega no cabo dela, que pegou a serpente. Aí eles foram entrar, quando foi para entrar lá, no que pertencia, onde estava o povo de Deus, escravizado, ali foi quando o rei chegou e falou para Moisés e Arão que poder que eles tinham entrar. Aí foi quando Arão pegou a vara que estava de Moisés, o bastão, jogou no chão, virou uma serpente. Os reis, os mágicos de Faraó também jogou duas, a de serpente que virou do lado de Moisés e engoliu a serpente que era de Faraó. E aí ele deu, foi a parte que caiu as 10 pragas que Deus falou para Moisés, que ele endurecia e amolecia o coração de Faraó. Quando chegou na derradeira praga, veio a derradeira que o rei foi obrigado a pegar esse povo e depois deu a liberdade para Moisés. E aí Moisés saiu de lá com 600.000 pessoas, fora o rebanho de coisa, e tirou de dentro. E Deus falou, não passa por lugar de ter muita gente, vai pelo deserto. Foi a parte que Moisés foi viajando, os povos, quando o rei teve falta deles, que mandou atrás da turma através novamente de Moisés, aí Moisés viajava de noite, e os de Faraó viajavam só de dia. Foi viajando, quando chegou no ponto, embarrou no mar. Quando embarraram no mar, Moisés ficou preocupado. Deus falou, arriba o seu bastão que o mar dará valada. Quando ele arribou, abriu a vaga. Aí veio a turma de Faraó atrás, quando entrou, que estava no meio também, e eles todos. E aí morreram aqueles perseguidores de Faraó, e Moisés foi para o deserto, e chegou lá no deserto. Ficou 40 anos, onde é que eles comeu o manjar do céu. E olha, eu vou parar aqui, porque as pessoas estão muito estudadas. Quem quiser saber das partes, pode poder ir ajeitar, examinar, porque Deus está me dando os pontos, mas pela graça e a misericórdia de Deus, eu entendo mais ou menos o que Deus me dá, não por sabedoria, mas por espiritual, porque Deus disse, a letra é morta, mas o Espírito é que edifica. Então nós somos exaltados, ensinados pelo Espírito Santo de Deus que foi derramado nessa nossa geração que nós hoje estamos debaixo da graça, não debaixo da lei. Então assim,
Ao terminar, quem entender mais quiser, me procura aqui, que se Deus me der a resposta, eu falarei com qualquer um. Para mim não tem um estudar, não tem nada, eu não tenho sabedoria, mas a sabedoria que Deus me dá é vinda do alto, e posso falar com autoridade, de acordo está escrito da palavra de Deus, porque Deus não manda condenar ninguém. Deus seja louvado.